Bom dia, alunos do Colégio Ricardo Teixeira. Vamos aí para uma aula de dilatação térmica do sólido. Coloquei para vocês duas pessoas aí tentando tirar uma porquinha do parafuso. A primeira tenta tirar na força mesmo e não consegue. E o segundo falou que conseguiria. Mas observa que ele utilizou a chama de uma vela para aquecer a porca, para que ela possa estar sofrendo uma dilatação e aumentando, né, o tamanho do orifício para que ele consiga tirar a porquinha aí do parafuso, certo? Então, esse capítulo ele vem tratar sobre isso, né? A variação de temperatura, elas influencia, sim, no tamanho da dimensão dos corpos, seja ele sólido ou líquido. Vamos continuar a nossa caminhada por aqui, pela dilatação. Ok. Dilatação térmica é a variação que ocorre na dimensão de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, seja ele sólido, líquido ou gasoso, aumentam suas dimensões quando aumenta sua temperatura. É aquilo que eu falei de início. Corpos, quando sofrem variação de temperatura, a tendência deles é aumentar de tamanho, né? Então, vamos continuar nosso trajeto. Nós temos 3 tipos de dilatação aqui. Dilatação superficial, o sólido, a linear e a volumétrica. A linear, se vocês perceberem aqui, é a dilatação só no sentido do comprimento. Observa que a primeira barra, a 20 graus Celsius, ela tem um tamanho. Quando ela sofreu uma variação de 80 graus Celsius, observe que ela aumentou o seu tamanho, né? Então, a linear, eu vou ter aí uma variação de tamanho só numa dimensão só, né? Então, por isso que é chamado linear. Linear quer dizer dilatação térmica em uma única direção. Agora, a superficial, eu coloquei aqui, ó, 2 plaquinhas para você. Observa que, além do comprimento, você também tem a altura desse sólido. Então, você tem 2 dimensões aumentando de tamanho. Seria o comprimento e a altura ao mesmo tempo. E a superficial seria as 2 dimensões. Agora, nós temos aqui a volumétrica. A volumétrica já seria nas 3 dimensões, né? Comprimento, altura e espessura do sólido. Bom, mas perceba que as 3, variando a temperatura, elas variam a alguma dimensão específica de cada uma delas. Vamos continuar no nosso trajeto. Coloquei para vocês aqui, para facilitar nas divisões, né, dos 3 tipos, a linear, a dilatação de uma dimensão. Superficial, a dilatação da área e de uma superfície. A volumétrica, a dilatação do volume de um corpo, né? Então, figura 1 seria a linear, a figura 2 seria a superficial e a figura 3 seria a volumétrica. Seguindo o nosso trajeto de estudo, nós temos aqui a dilatação linear. Coloquei primeiramente aqui, uma barra com comprimento inicial L inicial. Está escrito aqui, L inicial seria o comprimento inicial dessa barra. Ao ser aquecido, observa que ela aumentou de tamanho, sofreu uma variação ΔL de temperatura. Então, nós teríamos aí uma equação, a nossa primeira equação, ΔL, comprimento inicial, alfa, delta, teta. Esse L0 seria o comprimento inicial da barra, o alfa é o coeficiente linear da barra, e esse coeficiente linear da barra, ele é de extrema importância, porque cada material utilizado aqui no exercício vai ter o seu coeficiente de dilatação linear, e o coeficiente de dilatação linear corresponde e diz se o material é fácil de aumentar de tamanho ou não. O delta teta, que seria a variação de temperatura, tá? Então, continuemos aqui.
comprimento, segunda equação, comprimento final, comprimento inicial, 1 mais alfa delta teta. E a variação de comprimento aqui embaixo, ó, pode ser dada também pelo comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Prosseguimos, então, temos aqui um gráfico da dilatação linear, no qual eu vou ter valores para o comprimento, comprimento inicial e comprimento final de uma barra, tempo inicial e tempo final. Então, esse gráfico está relacionado à equação da dilatação, né, da variação da dilatação, que é, na verdade, uma equação de primeiro grau, né? Então, por isso que é uma reta aqui, ó, crescente, porque lá o sinal da equação ela é positiva. Dilatação superficial, nós temos aqui uma placa, inicialmente com uma área inicial. Observa que essa placa, com essa área inicial, ela vai passar a ter um aumento em duas dimensões, seria o comprimento e a altura aqui, certo? Nós teríamos as equações, variação de área, área final menos área inicial, variação de área inicial, coeficiente de dilatação superficial vezes delta teta, onde o beta, que é uma letra grega, né, é o coeficiente de dilatação superficial. E o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. 2 vezes porque eu estou considerando duas dimensões. Beleza? Então, continuemos. Aqui eu coloquei um exemplo para você, uma chapa com um orifício, né? Se você aquece essa chapa, observa que o orifício aumenta de tamanho. Observa isso. Foi o que aconteceu na charge do início da aula. A porquinha, ela aumentou o tamanho do orifício dela. Por isso que ela conseguiu sair lá do parafuso. Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, agora nós vamos ter uma dilatação nas 3 dimensões. No comprimento, na altura e na espessura. As 3 dimensões vão estar variando ao mesmo tempo. Então, isso pode acontecer tanto no sólido, mas também pode acontecer nos líquidos, né? O líquido dentro de um recipiente, por exemplo, ele vai dilatar de acordo com o recipiente, né? Ou às vezes chega até extravasar do recipiente, do tamanho propício para o recipiente. Então, nós teríamos aqui as nossas equações, delta V, que seria variação de volume, volume final menos o volume inicial, delta V seria o volume inicial, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes delta teta, onde o coeficiente de dilatação volumétrico ele é 3 vezes alfa. Quer dizer que esse 3 significa que ele sofre variação nas 3 dimensões do sólido, que é o comprimento, altura e espessura. Vamos seguir. Igual eu falei para vocês, alguns slides anteriores, que o coeficiente de dilatação térmica ele é extremamente importante. É ele que seria aqui ó, o alfa. O alfa do material que diz que esse material vai dilatar mais ou menos. Então, quanto maior o alfa, maior será a dilatação desse material ao receber calor, certo? Então, se eu fosse aqui, ó, comparar o aço com o alumínio e perguntar para vocês qual desses dois materiais dilata mais numa mesma temperatura, vocês vão me dizer que é o alumínio, porque o alumínio ele tem um alfa ou um coeficiente de dilatação maior do que o aço, certo? Vamos seguir em frente. Alguns exemplos que eu coloquei na praticidade para o nosso dia a dia, para que vocês consigam identificar as 3 dilatações. A primeira delas aqui é a dilatação linear. Observe que quando há variação de temperatura, você consegue observar esse tipo de dilatação. Por exemplo, aqui na fiação, né, de energia que leva energia elétrica, né, para as nossas residências. Observa a barriga que faz
esses fios de alta tensão. Isso aqui porque sofreram variação de temperatura, né? Aquece essa temperatura, ela faz essa curvatura no fio, fazendo tipo uma barriga, né, no fio. E aqui no trilho você percebe uma certa abertura no meio do trilho aqui, ó, por causa dessa variação de temperatura, ou seja, ele aumentou. E olha esse trilho, ele sofreu um desvio, o outro está retinho, ó. Agora esse aqui sofreu tanta dilatação que observe bem que tem um desvio no trilho aqui, ó. Então, esse desvio é causado por causa da variação de temperatura, sofrendo aí a dilatação linear. Dilatação superficial. Essa dilatação aqui ela é mais fácil de ver ainda no nosso dia a dia, porque seria em superfícies, né? Então, eu tenho aqui, observa aqui a calçadas, né? Nós passamos por várias calçadas que têm esse tipo de... estão quebradas, estão rachadas, isso aqui seria uma ação da dilatação térmica, certo? Aqui, ó, outra superfície de concreto aqui, ó, com rachaduras, tá bem nítido que essa parte desse solo aqui sofreu variação superficial, por isso que está rachada. Aqui a parede, ó, de uma área que está com rachadura, e essa rachadura também é indicativo de dilatação superficial, porque constantemente essas superfícies são sujeitas a variações de temperatura constante, né? Então, ela é bem nítida, essa dilatação superficial é bem nítida para a gente conseguir enxergar cada uma delas. Vamos para a próxima dilatação, que seria a volumétrica, no qual o sólido ele vai sofrer dilatação nas 3 dimensões ao mesmo tempo. E eu coloquei aqui, ó, uma caixinha com volume inicial e eu aqueço aqui, ó, embaixo, e percebo que essa caixinha ela aumentou de tamanho nas 3 dimensões. Comprimento, né? O comprimento dela, a altura dela e a espessura dela. Então, na dilatação volumétrica, eu teria aí a dilatação nas 3 dimensões para um sólido, igual eu estou colocando aqui a caixinha inicial, com volume inicial, depois, no final, depois do aumento dessa variação de temperatura, eu vou ter uma caixa maior. Mas também pode acontecer com os líquidos. Observa aqui nessa figura que eu coloquei, um líquido sendo aquecido por uma chama de fogo. Eu observo que o líquido que está lá dentro, ele começa a ter agitação molecular, e essa agitação molecular, devido ao aquecimento das moléculas, esse líquido vai querer extravasar. E tanto é que ele consegue extravasar derramando aí a água ou a molécula que recebeu mais energia, né, que está aumentando de tamanho aí por causa da variação de temperatura. Coeficiente de dilatação. Esses coeficientes são de extrema importância, como eu falei para vocês, e nós temos a relação entre os 3. Então, o alfa, o coeficiente de dilatação, alfa é para o linear, o beta é para o superficial e o gama é para o volumétrico. Então, nós temos essas equações que relacionam um coeficiente com o outro. É de extrema importância associar um coeficiente com o outro, ok? Bom, espero aí que vocês tenham aprendido um pouco, né, com dilatação, e vamos para os exercícios.